Fala galera, bonita e inteligente! Aqui é a Tia Pri, eu sou professora de Biologia. Tô aqui para te ajudar a entender mais um assuntinho aqui da Biologia. Nós estamos conversando sobre ecologia e na ecologia, que é essa ciência que estuda o meio ambiente e a interação entre os seres vivos, nós vamos hoje conversar sobre como que é esse relacionamento que ocorre entre os seres vivos. Vamos lá, dá uma olhada nesse esquema que eu coloquei aqui para você, um geralzão, porque depois eu vou abrir e explicar cada um deles para você, tudo bem? Vem cá, acompanha comigo. Quando eu falo em relações ecológicas, eu estou falando no relacionamento, como é que os seres vivos interagem um com o outro. E essa interação, esse relacionamento, ele pode ser harmônico, sossegadinho, tá de boa, tá na paz, não rola estresse com ninguém se ferra, certo? Mesmo que um indivíduo se beneficie, os outros que estão ali nesse relacionamento não vão se prejudicar de forma alguma. Então, na interação harmônica é exatamente isso que está acontecendo. Não há prejuízo para os indivíduos envolvidos. Agora, quando eu falo interação desarmônica, cara, sempre alguém se ferra. Sempre alguém senta na graxa, ou porque o cara vai morrer, ou porque ele vai ser sugado, ou porque vai rolar uma disputa, alguém sai no prejuízo. Interação desarmônica, rola um prejuízo entre os envolvidos aí, alguém se prejudica. E tanto na interação harmônica quanto na interação desarmônica, o que a gente tem? Organismos que são da mesma espécie se relacionando. Então, quando isso acontece, eu falo que os indivíduos estabelecem uma relação intraespecífica, ou pode acontecer entre indivíduos de espécies diferentes. Então, eu estou falando de uma interação interespecífica. Agora, nessa aula, nós vamos conversar um pouco sobre as interações harmônicas e depois, numa próxima aula, a gente fala sobre as desarmônicas, beleza? Acompanha comigo! Uma relação ecológica harmônica, que é sossegada, lembra? Tá na paz, ninguém se prejudica. Mesmo que esse um se beneficie, o outro ele não vai ser prejudicado, não vai acontecer nada de ruim com ele. Nesse tipo de relacionamento, eu posso ter organismos da mesma espécie se relacionando, portanto, a interação é harmônica intraespecífica. Quais são essas relações? É isso que você precisa saber diferenciar, tá bom? Sociedade e colônia, tá? E pode ser interespecífica. Eu vou ter uma relação harmônica interespecífica. Quais são elas aqui? Mutualismo, protocooperação, também chamado de cooperação, e o comensalismo. Vamos entender qual é a diferença de cada um deles aqui e aqui, porque detalhe faz toda a diferença. Vamos lá? Acompanha aqui nas imagens que eu vou te mostrar os exemplos. Então vamos lá. Na interação harmônica, você vai ter a intraespecífica e interespecífica. Intraespecífica da mesma espécie. Interespecífica, os indivíduos são de espécies diferentes, tá? Mas é tudo harmônico, tudo é bom. Pelo menos um indivíduo se beneficia, mas o outro, para ele, tanto faz. Mas tem situações em que ambos envolvidos aí saem no benefício. Então, qual é o exemplo que nós temos de interação harmônica intraespecífica? Sociedade e colônia. Eu quero que você tenta identificar a diferença que existe entre eles, porque é uma linha muito tênue, é pequena a diferença. Se você olhar para uma colônia, quem são os organismos que vivem em colônia? Eu tenho recifes de coral, eu tenho a caravela portuguesa, que é esse exemplo que está aqui. Você vê uma coisa só. Parece que é um ser vivo só, mas na realidade você tem vários organismos da mesma espécie formando essa estrutura. Então eu tenho a parte que fica para cima, boiando, flutuante, a função é flutuar, e eu tenho essas estruturas aqui que ficam submersas. Cada um tem uma função, é isso que acontece na colônia. Os organismos que participam desse tipo de interação têm uma função específica, eles não são obrigados a se ajudarem, tá? Pode ou não se ajudar, ter uma divisão de trabalho. Só que numa colônia, o corpo desses organismos está conectado, anatomicamente eles estão unidos.
Então você enxerga, parece uma coisa só. Então você tem isso aqui no exemplo da caravela portuguesa, você tem colônias de bactérias. Aqui nesse exemplo de colônia de bactérias, elas simplesmente estão unidas, próximas uma da outra, porque elas produzem uma secreção, uma melequinha que mantém elas conectadas, mas cada um é um ser vivo e elas não se ajudam, só tá junto, tranquilo? Agora, na sociedade, cada indivíduo tem o seu corpo, eles se ajudam, tá? Tem divisão de trabalho, cada um sabe o que tem que fazer. Os organismos que são sociais, eles dividem a função. Então você olha, por exemplo, nós somos organismos sociais, então seres humanos compõem uma sociedade. Vamos dar um exemplo. Não é todo mundo que é médico, não é todo mundo que é professor, não é todo mundo que é advogado. Cada um tem a sua função na sociedade. Todo mundo trabalha para o bem comum. Essa é a ideia. Se você olhar num exemplo de abelha, olhar uma colmeia, você vai ver que existe essa divisão de trabalho. Eu tenho as abelhas operárias, elas que saem para poder procurar o alimento, trazem para dentro da colmeia. Eu tenho as abelhas que a função é reprodução, então existe divisão de trabalho, tá? Outros organismos que são sociais também, os cupins, as formigas, tranquilo? Então qual a diferença em sociedade e colônia? Tá com o corpo colado ou não? Colônia, colado. Sociedade, corpo separado. E tem cada um a sua função, beleza? Vamos pensar agora nas interações harmônicas interespecíficas. Aqui os exemplos são maiores. Vamos começar pelo mutualismo. Ó, que coisa legal. Mutualismo, a própria palavra já te ajuda. Mutuo. O negócio, ó, tem uma troca. É bom para os dois. É positivo para ambos os envolvidos. Aqui, os caras são obrigados a se ajudar. Eles coevoluíram juntos, de modo que, se você separar eles, né, eles vão morrer. Passa um tempo, eles morrem. Então, eles são obrigados a se relacionarem. Isso não significa que o corpo deles é colado, que eles estão unidos. Não, cada um tem seu corpo, vive muito bem, obrigado, mas tem situação que pode ser que o cara esteja um dentro do outro. Não tem problema, não é obrigado a ficar colado. O que eles são obrigados é manter a relação. Tá? É aquele casamento que nasceu para durar certo a vida inteira. Quando um morre, não demora muito tempo, o outro morre também. É isso que vai acontecer. Então, quais são os exemplos de sociedade que você tem? Vamos ver a interação entre abelhas e flores. Esse é o exemplo tradicional. O que a abelha faz? Ela se alimenta do néctar, que quem produz são as flores, né? Só que quando elas vão para se alimentar, né, desse néctar, elas pousam sobre a pétala das flores e acaba que o corpinho delas se enche de pólen. Então, qual é a ajuda que uma está dando para a outra? A flor dá o alimento para a abelha. A abelha pega aquele grão de pólen e transporta, realiza a polinização. Percebe que se você separar, vai morrer. Outro exemplo é de mutualismo. Olha aqui, você tem raiz de plantas leguminosas. Essas bolinhas que você está vendo aqui não são tumores. Essas bolinhas são, na realidade, bactérias que estão ali interagindo já intimamente com a raiz da planta. Qual é o benefício que elas vão ter? As bactérias, elas vão tirar do ambiente, né, as substâncias que a planta precisa para fazer a fotossíntese. Então, ela vai fixar o nitrogênio e vai mandar direto para a planta. A planta não vai ter trabalho nenhum de tirar do solo. Vai receber? Pronto. O que essa planta vai dar em troca, né? Como forma de agradecimento, tudo aquilo que ela produziu pela fotossíntese, ela vai dar para a bactéria. Então, tem uma troca de favores, são obrigados a ficar juntos, beleza? Outro exemplo, você tem líquens. O líquen é uma associação entre dois organismos diferentes. Você tem fungo, que é essa parte filamentosa, e você tem essas bolinhas aqui que ou vai ser alga ou vai ser cianobactéria. Você sabe que cianobactéria e alga faz fotossíntese, então a bicha produz o próprio alimento, é um ser produtor. O fungo não faz isso. Então, o que ele está recebendo? Comidinha pronta, mas ele precisa contribuir também. Havia, um ajuda no outro. O que o fungo vai dar? O fungo ele vai dar os nutrientes que essa planta precisa, os nutrientes que essa alga, que essa cianobactéria precisa para fazer a fotossíntese. Só que você não pode separar os dois, porque se separar os caras morrem. Se você olhar protocooperação, tem uma diferençazinha pequena. Mutualismo, os caras são obrigados a ficar juntos, se separar os caras morrem. Na protocooperação, eles não são obrigados a ficar juntos. A cooperação é recíproca.
O negócio é mútuo também, mas eles não são obrigados a manterem a relação para o resto da vida. Seria um casamento mais moderno, tipo assim, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha independência. O meu marido também. Enquanto tiver bom o relacionamento, a gente se mantém junto. A hora que começou a dar briga da fight, cada um segue a sua vida, mas nós não vamos morrer por causa disso, porque nós temos uma vida independente. Seria mais ou menos esse exemplo aqui, tá? Na protocooperação, ambos se ajudam. Enquanto tá junto, tá bom. Mas se por algum motivo eles se separarem, não tem problema, eles não vão morrer. Essa que é a diferença com o mutualismo. Quais são os exemplos de protocooperação aqui? Eu tenho aqui, vamos lá, lembra daquela anêmona? Tem um tipo de anêmona que ela cresce sobre um caracol, uma conchinha. Aí tem um determinado crustáceo, o paguro, que ele se enfia nessa conchinha. A anêmona é um animal séssil, fixo, tá? Então, o que ele vai comer? Ele vai comer o que tiver à disposição ao redor dele, tranquilo? Mas, como ele cresceu sobre a concha e habitando essa concha existe um animal que consegue se locomover, à medida que esse animal se locomove, ele leva consigo essa anêmona, ela vai ter mais disponibilidade de alimento. Então, vai lá, um ajudando o outro, certo? A anêmona tem mais disponibilidade de comida. E, por favor, o que essa anêmona vai dar para esse paguro, para esse animalzinho? Proteção. Uma vez estando próximo da anêmona, os outros animais não vão conseguir chegar perto desse cara, então ela protege. Separa os dois. Cada um vive muito bem, obrigada, sozinho. Qual outro exemplo que você tem de protocooperação? Repara na imagem que você tem aqui. Tem alguns bois, né? Esses caras aí, eles têm carrapato, né? No corpo deles. O carrapato é um parasita. Então, está prejudicando esse boi. Algumas aves, elas pousam sobre o dorso desse animal e começam a comer o carrapatinho. Então, vai lá. Quem está sendo beneficiado? O carrapato? Lógico que não, ele está morrendo, que é a comida da ave. Então, vai. Quem que está sendo beneficiado aqui? O boi, porque está sendo removido do corpo dele o carrapato, que é um parasita. A ave está sendo beneficiada por quê? Comida ela está tendo. Percebe que o boi ele não fica se sacudindo, ele deixa. Separa os dois. O boi vive muito bem, obrigada. A ave também, ela sai comer outra coisa. Outro exemplo aqui, ó. Você tem aqui o crocodilo e você tem esse passarinho palito. Então, quando o crocodilo abre a boca, o passarinho vai lá e começa a comer e tira o resto de comida que ficou na boca desse crocodilo, certo? Então, o passarinho tá comendo, comida de boa, sossegadinho, ó, de graça. O jacaré tá tendo seus dentes sendo limpados, é escovinha de dente. Ele não vai comer o passarinho, ele deixa, ele fica com a boca aberta e deixa o passarinho comer. Separa os dois. Meu, o jacaré não vai morrer porque o dente dele tá sujo e a ave vai comer outras coisas. Então, é isso que acontece na protocooperação. Tá junto? É bom. Separou? De boa. Segue a vida. Ou eu tenho outro exemplo de interação harmônica interespecífica, que é o quê? O comensalismo. Percebe que o comensalismo é assim. Um indivíduo se beneficia, o outro não é prejudicado, certo? Eu tenho alguns exemplos aqui. Vamos pensar no exemplo do tubarão com um peixinho chamado rêmora. O tubarão, você sabe que ele é um predador, o cara arregaça e come tudo, rasga tudo no dente. Só que à medida que ele vai comendo, vai caindo restinhos, né, de comida. Esse peixinho vai lá e puf, começa a comer, puf, começa a comer. Então, quem que é o beneficiado? É o peixe. O tubarão não é prejudicado, tá? Outro exemplo de comensalismo. Sabe aquelas plantas que crescem apoiadas no tronco de algumas árvores? Então, esse tipo de comensalismo, ele recebe um nome diferenciado, a gente chama de epifitismo. Por quê? Epi, sobre, fito de planta, então é uma planta que cresce sobre outra planta. Essas plantas, bromélia, orquídea, samambaia, essas plantas, elas não vão roubar nutriente nenhum da sua planta hospedeira, né? Ela só está apoiada ali para buscar uma melhor posição ao sol, né? Que é assim, imagine num ambiente de floresta, você tendo orquídeas, você tendo bromélias no chão. A copa das árvores forra tudo, não deixa entrar muita luz. Então, se essa planta consegue se apoiar no tronco de uma árvore, lá no alto, a incidência luminosa vai ser maior. Então, para ela é bom. Ela não rouba nada da sua hospedeira, ela só está ali morando. Aí eu tenho um outro tipo de comensalismo, que a relação aqui é de moradia.
cara não está comendo nada, ele só está lá abrigado, ele só foi ali para morar. Então tem alguns animais que moram dentro de outro. O próprio exemplo que eu te dei do paguro dentro da concha é um exemplo de comensalismo se eu só pensar nessa parte, né? Outro exemplo de comensalismo é peixinhos que moram dentro daquele animal marinho que é o pepino do mar. Ele só entra, ele só mora ali, ele não prejudica em nada. Como esses animais eles servem de casa, de moradia, então esse tipo de comensalismo ele é chamado de inquilinismo. Tranquilo? Então, existem essas duas situações.